Nós podemos confiar nas maravilhas do Senhor, podemos entregar nossa vida ao Senhor, e eu e você temos essa oportunidade. Deus está nos dando mais um dia de oportunidade, mais um dia de bênção para podermos entregar a nossa vida a Ele. Portanto, não vamos desperdiçar o nosso tempo, vamos nos entregar ao Senhor. O livro de Daniel, capítulo 12, o verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Vai haver um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão, o saber se multiplicará. Sabe, amados ouvintes, o fim dos tempos é um assunto ainda pouco discutido. A gente discute tantas outras coisas, mas penso que a discussão sobre o fim dos tempos ainda é pouco discutida. Alguns dizem que o mundo vai se chocar com um meteoro e vai explodir, vai acabar. Outros dizem que o mundo vai acabar com o aquecimento global. Outros chegam a dizer que vai haver um congelamento global. Outros chegam a dizer que o mundo vai acabar por causa da fome, outros da peste. Outros creem que o mundo vai se acabar com uma terceira guerra nuclear. Bem, são tantas crenças, tantas situações, mas o que nós vemos e sabemos dentro das profecias bíblicas, de fato, o mundo, terra, terá o seu fim. E Daniel, ele nos enche de esperança sobre esse tempo do fim. Não precise de ficar desesperado, porque mesmo ocorrendo o fim, mesmo se aproximando do fim, mesmo o fim acontecendo como profetizado, a Bíblia nos apresenta que há esperança para mim e para você. Portanto, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, porque naquele tempo, no tempo exato, vai se levantar Miguel, o grande príncipe. Miguel, o grande príncipe, como já tenho dito aqui em outras palestras, ele se refere a Jesus Cristo. Ele vai se levantar para defender os seus filhos. Esperança. Pastor, um de nossos pastores, ele estava pregando lá em Budapeste, lá na Hungria. E ele foi convidado, assim que terminou aquela época do comunismo, né? do socialismo naquelas regiões ali da antiga União Soviética, enfim, e de repente cai o comunismo naquelas regiões, em muitos países daquele, e as portas do evangelho se abriram, e esse pastor foi convidado a falar com um grupo de estudantes em Budapeste, ali naquela cidade. Você pode vir falar aqui com nossos alunos sobre o cristianismo? E ele disse, bom, eu posso. Mas uma coisa, pastor, vai também ter alguém que vai falar sobre astronomia, sobre
o início do universo, a grande explosão do universo, sobre o surgimento desse mundo. Você fala primeiro e depois ele fala. Pastor, sugeriu que trocasse. Pastor, olha, eu gostaria que eu falasse primeiro, que ele falasse primeiro e depois eu, como pastor, usasse o tempo para minha fala. E foi concordado. Eles concordaram, mas no dia da palestra, o homem que viria para dar a palestra sobre o surgimento do universo, sobre a grande explosão, sobre, enfim, ele não apareceu. E vieram até o pastor e disse, olha, pastor, nós temos um problema. O palestrante não pôde vir. Ele não vai ter condição de vir. E agora vamos ter um tempo vago. O pastor disse, não, se vocês me permitirem, eu falo todo esse tempo. O tempo que ele iria falar, e eu também. Então, também foi concordado. E o pastor, então, quando chega naquele auditório, então ele começa a falar sobre astronomia para aquele jovem, começa a falar da existência de um projeto cósmico, de um saber lógico, de um saber projetista. Se há um universo tão bem criado, um universo que traz indagações ao ser humano, por que existem? E o pastor começou então a falar sobre este projetista que criou esse universo. Se existe um projeto de um universo, existe o projeto de um ser humano, de um corpo humano. Portanto, existe um projeto na história dos tempos também, no curso da história, também há um projeto. Todas as ciências indicam que existe um Deus que ama e se preocupa com as suas criaturas. O pastor começou a sua fala nessa linha de raciocínio. Quando ele termina de falar, ele diz, os alunos dizem, pastor, e ele então atende as perguntas daqueles alunos. E eles disseram, pastor, nós somos ateus. Nós somos ateus. E um disse, os astronautas vão para o céu. E ele complementa dizendo, o astronauta russo Yuri Gagarin disse não ter visto Deus quando ele esteve lá na Lua. Se ele não viu Deus, ele disse, portanto, Deus não existe. E esse aluno pergunta, professor, você já viu Deus? Pastor, você já viu Deus? E ele então responde, alunos, deixe-me responder esta pergunta, você já viu Deus? Então o pastor começou ali a questionar, porque eles tinham dito, nós somos ateus. E o pastor começou, ateu é aquele que diz que Deus não existe, certo? E eles concordaram, sim, tá certo, pastor. Então ele volta com uma pergunta para os alunos. De todo o conhecimento do mundo, quanto vocês sabem como estudante? Vocês diriam que todo conhecimento científico, todo conhecimento linguístico, todo conhecimento astrofísico, químico, enfim, vocês conhecem 95% das informações disponíveis, correto, alunos? Então, eles ficaram assim, nossa, 95%, pastor, é muito conhecimento, nós não sabemos. E ele olha então para o corpo de professores que estava ali perguntando, professores, os seus alunos têm conhecimento de 95% de todo o conhecimento da história, do mundo, da astrofísica, da linguística, da ciência, enfim. Eles conhecem 95% de todos os livros, 95% da química, da física, da biologia. E os professores vão responder o quê?
Não, eles não conhecem tanto assim. Eles não conhecem. E o pastor ainda tira uma casquinha, né, vamos assim dizer, e diz, as provas de vocês demonstram o quanto vocês sabem, não é mesmo? E todos riram ali naquele auditório. E o pastor continua, caros alunos, vocês acham que sabem 50% de tudo que tem para ser conhecido no mundo? Vocês já leram 50% dos livros que existem? Vocês têm conhecimento de 50% da língua, da cultura, das artes, das civilizações? E eles disseram, não, pastor, nós não temos tanto conhecimento. Pastor, seja um pouco gentil com a gente, tá louco? E agora o pastor, não, então vou ser mais gentil com vocês. Vocês conhecem 5% de todo o conhecimento existente? E eles disseram, pastor, é muito, 5% é muito. Provavelmente, pastor, nós sabemos 1%, provavelmente, daquilo que existe para ser conhecido. Pode ser, talvez. Então, o pastor diz, olha, então, significa que vocês não conhecem cerca de 99% de tudo que existe para ser conhecido, certo? E eles confirmaram, certo, pastor? Então o pastor continua, se vocês conhecem apenas 1% de todo o conhecimento existente, significa que vocês desconhecem 99%. Então, não seria possível que Deus exista dentro destes 99% de conhecimento que vocês não têm? Os alunos concordaram e entenderam que, do ponto de vista lógico, faz muito sentido. Se eu conheço 1%, e nesse 1% de conhecimento que eu tenho, eu digo, não existe Deus. Existe 99% de conhecimento. Pode ser que Deus esteja nesse 99% de conhecimento que eu e que você não tem. Portanto, o pastor conclui, vocês então não são ateus. Porque um ateu diz que tem certeza de que Deus não existe. Mas um agnóstico, ele diz que Deus pode existir dentro do conhecimento que eles não têm. Por isso, vocês não são ateus, vocês são agnósticos. Mas tenho outra pergunta para vocês, diz o pastor. O ateísmo diz que quando morremos, vamos para o túmulo e nunca mais saímos de lá. Não é mesmo? E lá no túmulo tudo acaba. Você é sepultado, alguém joga a terra sobre o seu caixão, ou vai para uma gaveta, ou é queimado, seu corpo se desfaz, cheira mal, vermes comem o nosso cadáver ou os cadáveres e o ser humano desaparece. O pastor conversando com aqueles alunos. Isso é o que o ateísmo diz no seu conhecimento. Mas o cristianismo, ele diz diferente. Ele fala de um Deus amorável, um Deus projetista. Um Deus projetista que criou o universo. Um Deus que nos formou. Um Deus que se preocupa com cada ser humano indistintamente. Diz ainda o cristianismo que ele é um Deus íntimo, um Deus pessoal. Um Deus que nos ama tanto que quando a raça humana ela foi enganada por Satanás, Cristo tinha um plano para resgatar. Cristo veio, morreu por esse ser humano. E unicamente através da sua misericórdia, podemos ir para o céu. Este é o conhecimento do cristianismo. Essa é a esperança e a convicção do cristianismo. E quando você morre, se morrer antes que Jesus volte, você descerá, ou melhor, Jesus descerá
Ele descerá com as nuvens de anjos, ele virá com todos os anjos do céu para redimir todos aqueles que aceitaram esta remissão. Agora, alunos, se vocês puderem escolher entre as duas, morrer e ser enterrado para servir de pasto aos vermes, ou morrer e ficar dormindo até que Cristo venha para ressuscitá-lo e lhe conceder vida eterna, uma nova terra, um novo mundo. Alunos, qual vocês prefeririam? Pergunta o pastor. E os alunos disseram, é lógico, que nós preferimos uma nova terra, um mundo onde viveremos para sempre. Então o pastor conclui, então vocês não são agnósticos também, porque um agnóstico diz que não se interessa por uma vida eterna, por um novo céu. Então aqueles alunos não eram ateus, mas também não eram agnósticos. Se vocês esperam ou gostariam de viver numa nova terra, num novo céu, o pastor disse, é por isso que eu vim falar com vocês nesta manhã, ou nesse dia melhor. Sabe, meus queridos, não importa se você é ateu, no conhecimento que você tem, pode ser que dentro do conhecimento que você não tem, você encontraria Deus. Você não é agnóstico porque se você tem esperança, ou se você gostaria de viver num lugar diferente, onde não há dor e sofrimento, também você não seria agnóstico. O cristianismo, ele fala da esperança em Jesus, aquele que resolverá os problemas da humanidade. A volta de Cristo, meus amados, ela é tudo. Qual é a esperança para o ateísmo? Qual é a esperança para uma mãe ateísta, cujo marido está morrendo de câncer ali em uma cama? Se você for a um hospital de câncer, onde as pessoas fazem radioterapia, quimioterapia, onde rapidamente eles perdem peso, perdem os cabelos, perdem a força, perdem a esperança. O que você me diz sobre tudo isso? Você está sofrendo e irá morrer. Para um ateu, para um agnóstico, as pessoas serão colocadas numa câmara fria, numa tumba fria, numa urna fúnebre fria. E nada mais será depois disto. Tudo acaba ali. O ateísmo não dá nenhuma esperança. Se os túmulos são essas covas escuras, se a morte é uma longa noite sem manhã, não existe nada além. Mas o livro de Daniel, ele transborda de esperança, meu querido ouvinte. A história não é cíclica, ou não é circular. Daniel, ele tem um ponto de partida na profecia, que foi revelada pelo anjo Gabriel. Começando lá em Babilônia, vai para Medopérsia, depois Grécia, depois Roma, depois a desintegração do Império Romano, depois a igreja apóstata, depois o julgamento de Deus no céu, o fim de todas as coisas, e culmina com a volta de Jesus. Não termina ali, porque depois da volta de Jesus, muitas coisas boas tem para aqueles que creem. Essa é a esperança do cristianismo. Cada profecia de Daniel, não importa onde comece, acaba com a volta de Jesus. Vinda com o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
cada profecia de Daniel. Daniel diz que a esperança para o oprimido deste mundo caótico, a esperança, meu amado, não se desespere. Por isso, Daniel diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Ele se levantará a favor do teu povo. Vai haver, sim, um tempo de tribulação, diz ele. Um tempo que nunca houve igual. Mas naquele tempo se levantará o Miguel, e este livrará o seu povo. Todo aquele que for achado escrito no livro da vida, esse será livrado, será liberto. Pergunto a você, meu amado, seu nome está escrito no livro da vida? Passamos por momentos de angústia, passamos por momentos de tribulação terrível, mas temos esperança, esperança de que Jesus voltará. Temos esperança de que o príncipe, ele se levanta para defender o seu povo. Sabe, meus queridos, Miguel, o grande príncipe, quem é? Eu já falei sobre isso aqui, mas recapitulando, Miguel, o grande príncipe, é Cristo, o poderoso, o libertador, o vencedor em todas as batalhas. Miguel é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos comprou de todos os nossos pecados. Tenha esperança, meu querido. Está doendo? Está difícil? As coisas estão indo de mal a pior? Tenha esperança. E vão de mal a pior. Nós não vemos muitas perspectivas, mas existe um Cristo, um poderoso libertador, o vencedor em todas as batalhas, que se levanta a favor do teu povo. Não significa que ele vai impedir você de morrer, não significa que ele vai impedir você de sofrer, mas significa que ele vai te livrar desta miséria que nós vivemos aqui nesse mundo. Significa que um momento ou outro ele vai dar o galardão, ele vai dar a recompensa. Estudamos por vários meses o livro de Daniel, e ele culmina dizendo: há esperança, há um Cristo que vai se levantar. Ele já se levantou, ele já se apresentou entre a humanidade. E no tempo do fim, ele vai dar o galardão a mim e a você. Parece que a Bíblia diz que em algum momento Miguel, ele se assentou, não é mesmo? Mas a Bíblia diz que levantará. É num sentido de que chegará um momento de que ele vai se apresentar e vai dizer: eu vim para fazer justiça. Eu vim. Daniel 7 mostra que o Filho do Homem entra onde se acha o trono de Deus. E Miguel, ele se assenta para o início do grande julgamento. Miguel se levanta no fim para o grande julgamento. Então, no fim do tempo, meu querido ouvinte, ele se levanta. Haverá um julgamento cósmico, um julgamento que revela que Deus é generoso, um julgamento que mostra que Deus é justo. Deus é justo na forma como lidar com a controvérsia entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça. Miguel vai se levantar e vai fazer justiça a mim e a você, a todos os homens de todas as eras que viveram nesse planeta. Sim, Miguel, ele se levanta para fazer justiça. A controvérsia entre o bem e o mal vai terminar. A injustiça que agora opera só será restabelecida por Miguel, o grande príncipe.
Você já pensou algumas vezes por que as pessoas precisam de sofrer? Eu já questionei isso. Você com certeza também. Por que as pessoas precisam de sofrer? Tantas pessoas sofrendo no leito de dor, um acidente, uma depressão, uma doença ou outra, a falta do pão de cada dia, a falta de um teto, a perca da memória, criancinhas que mal nascem e já vão morrendo, velhinhos que ficam numa situação. Por que que as pessoas têm que sofrer? Sabe, já imaginaram alguma vez que a justiça parece que foi jogada na poeira, parece que foi jogada na lata de lixo, parece que o mal triunfa, não é mesmo? O mal prevalece. Você já imaginou tudo isso? Todo esse sofrimento e por cima a injustiça, por cima o mal prevalecendo? Entenda uma coisa, meu querido ouvinte, vamos entender. No julgamento de Deus, quando Miguel, o grande príncipe, se levantar, tudo isto vai ser posto em ordem. Não vai ser agora não. Calma, espere um pouquinho. É só um pouco mais. É só um pouco mais. Tudo tem o seu tempo no curso da história, que ela não é cíclica. É só um pouco mais. Miguel, ele vai se levantar e colocar em ordem o destino destas coisas. O destino da humanidade. O destino da espécie humana será determinado por Miguel, grande príncipe. Daniel 7, verso 9 e 10, ele diz: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. As suas vestes eram brancas como a neve, os cabelos da sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era chamas de fogo, com um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. É o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o justo juiz de toda a terra, de todo o universo, que se assenta para fazer justiça. A injustiça terá o seu fim. A esperança, meu amado. Você está triste nesse dia? Você levantou, são 7 horas e 54 minutos, aqui no relógio da Rádio Getsemane. Às vezes você já levantou com o pé esquerdo, como diz o outro, né? As coisas já começam a não dar certo pela manhã do dia. Você olha, parece que está tudo escuro. Ah, meu querido, o juiz vai colocar as coisas em ordem. O mal está prevalecendo, infelizmente, no coração de milhares de pessoas. É por isso que o mal prevalece. Porque o coração humano não é de Jesus. Porque a maioria dos corações humanos não é de Jesus. É por isso que o mal prevalece. É por isso que a injustiça prevalece. Porque a maioria dos corações não são de Jesus. Não deixaram Jesus assentar-se no trono do seu coração. Assentou-se o tribunal. E Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Quem é este como o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Ele se dirige ao ancião de dia e fizeram-se chegar até ele. Sabe, o Pai, o Filho, eles se assentaram no julgamento. O destino de toda a raça humana será decidido. De toda. Ninguém escapará. Ninguém ficará impune ou alheio. Ninguém ficará sem enfrentar o grande príncipe, o grande juiz de toda a terra.
Há poucos dias morre aquele grande pensador, escritor, filósofo, não sei quanta coisa ele era, Olavo de Carvalho, né? Eu achei interessante uma fala, um vídeo dele, ele diz que a morte é certa, ninguém escapa dela. E ele dizendo, o que resta além da morte? Uma única coisa, enfrentar o juiz de toda a terra. E o resto não existe. Achei interessante aquela fala dele. O resto não existe. A morte. E depois enfrentar o juiz de toda a terra. E ele dizia, o que eu quero no dia do juiz? Ele diz, eu quero uma coisa. Dizer para ele, ô juiz, eu sou pecador. Eu sou um trapo. Eu sou um ninguém. O Senhor me perdoa os meus pecados, eu creio em você. E depois da morte, não tem outra coisa a não ser enfrentar o juiz de toda a terra. Por isso Daniel diz, ele vinha com as nuvens do céu. O destino de toda a raça humana vai estar decidido logo mais, quando o juiz de toda a terra vier para julgar, para dar um ponto final no mal, na miséria. Não importa se você é ateu, se você é agnóstico, se você não tem nenhuma religião, ou não sabe nada de que é tudo isso. Não importa se você é cristão ou não. O juiz de toda a terra se assenta para fazer justiça. É o que mais nós almejamos num mundo tão injusto. Ele se assenta para pôr em ordem tudo aquilo que por milhares de anos o diabo pôs em desordem. Jesus porá ordem. Há esperança, meu querido, para mim e para você. Você crê nisso? Você que crê que o grande príncipe vai se levantar para defender você, mesmo que você estiver lá na sepultura, não tem problema. Ele vai se levantar e vai levantar você também da sepultura. Tenha esperança. Se a dor, o sofrimento está lhe consumindo, está tirando o seu sossego, entenda, ele vai se levantar. Às vezes você está dizendo, mas está demorando muito. Calma, calma. É só um pouco mais. Vamos orar, Pai querido? Queremos ter a esperança, queremos ter a fé. É só um pouco mais. O Senhor vai pôr todas as desordens em ordem. O Senhor vai pôr toda a injustiça de lado. E a justiça reinará no universo que o Senhor criou. Ó Pai, que nós tenhamos essa esperança no nosso coração. E teus filhos que me ouvem nesta manhã, que abrem a tua palavra, creia e tenha esta certeza. Dá-nos força, ó Pai, para esperar um pouquinho mais. Dá-nos sabedoria, dá-nos o teu santo e bom Espírito. Louvado seja o teu nome pela tua graça e misericórdia e pela esperança também que coloca em nosso coração. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Meu amado, meu querido, eu quero agradecer a sua sintonia e espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.